Boa tarde a todos. Essa última semana que passou, fiz uma intensiva pesquisa sobre um tema que nas aulas presenciais foram um tanto quanto desapercebidas nesses semestres anteriores, sobre o tema da filosofia da arte e política. Inclusive, um de vocês, no início do semestre, veio me perguntar: professor, o senhor vai trabalhar a questão da arte, a política, a estética, a política? E aquilo me fez fazer Desde, desde a indagação deste aluno, eu vim fazendo esta pesquisa. E hoje, nesses poucos minutos, haveremos de fazer uma conversa sobre o tema arte e política, estética e política. Com quais autores? Marx, Lukács, um pensador húngaro do século XX, XIX e XX. Um outro filósofo argelino de língua francesa, seguidor d'Althusser, Jacques Rancière, ou Jacques Rancière, uma pronúncia mais melhorada do francês, Jacques Rancière, que também analisou e foi tema bastante desenvolvido por estes filósofos sobre o tema da arte e estética, ou filosofia da arte e estética. Eu elegi basicamente esses três e um pouquinho também, de Walter Benjamin, para ajudar-nos como instrumentos para a análise dessa temática da filosofia da arte e política. Iniciaremos por Marx. Marx também falou sobre arte. Não tem um livro específico de Marx que seria ali o conteúdo total da sua concepção de arte e de estética, mas em várias obras, em algumas obras, tem centelhas da sua estética. Principalmente nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, em que coloca a arte como aquela doadora de sentido e da atividade humana. É muito interessante que o materialismo histórico de Marx na sua estética, ele sofre como que ele tem uma nuance diferente do que é o materialismo. Porque no materialismo histórico, onde se fala da primazia da vida, da sobrevivência, daquilo que é de ordem material para a vida, na concepção estética de Marx, a partir desta obra, nos diz que o animal não conhece outra medida e necessidade senão a da espécie que pertence, enquanto o homem sabe produzir como medida de qualquer espécie e aplicar a cada caso um critério imanente ao objeto. Daí que o homem modele-se segundo as leis da beleza. E a arte, a cultura artística, no pensamento de Marx, é uma superação do dado natural, material e biológico. Uma nova lei se estabelece, a lei da beleza. O trabalho e a arte inserem-se no processo de objetivações interior e não materiais, que permite ao homem separar-se da natureza, libertar-se das necessidades imediatas, afirmar-se sob as leis da beleza.
Isso é bastante interessante. A arte como a possibilitadora de libertar-se das necessidades imediatas. Ele não nega, obviamente, que o ser humano deve buscar as necessidades imediatas, mas ele entende que a arte é uma superação dessas necessidades imediatas. A arte, para Marx, é uma projeção desses anseios subjetivos que transcende a realidade imediata. Então, existe uma metafísica, na minha concepção, estética do pensamento de Marx, quando ele propõe essa transcendência da realidade imediata. Agora também, ele traz para a realidade a arte, para esta realidade imanente do mundo, das coisas, em que aí ele difere da estética hegeliana. O homem, a mulher, no pensamento de Marx, não é um mero executante do espírito absoluto, como pensava Hegel. Ele não é apenas parte desse movimento do espírito absoluto, é ele mesmo. Assim como no trabalho, na arte, ele exerce a sua humanidade. E a arte, na visão de Marx, seria também uma espécie de desdobramento do trabalho humano, da atividade humana. Ainda nesse âmbito do pensamento marxista, a questão da arte popular ou cultura popular e cultura erudita, que a escola de Frankfurt melhor desdobrou esta temática, mas tem suas bases no pensamento de Marx. Uma arte como ópio, que seria para as culturas populares, das culturas proletárias, que seria como um subterfúgio das frustrações cotidianas, e existiria uma arte, uma cultura erudita, academicista, que é preciso um arcabouço teórico para entender. A arte para a classe dominante, que seria para poucos, e essa arte da massa, essa arte do povo. O pensamento de Marx foi seguido por muitos autores, muitos filósofos, muitos teóricos. Um exemplo é esse Rancière, Jacques Rancière, esse argelino, que era seguidor de Althusser, que por sua vez tinha essa matriz marxista também, em que, na sua obra, que eu mandarei para vocês este texto, Estética e Política, a partilha do sensível, ele trata de um tema bastante interessante, do mundo da arte no plano do público, no plano social. E ele traz uma temática bastante interessante do tempo na arte, mas não o tempo enquanto uma especulação ontológica do tempo, mas o tempo daqueles que trabalham para a produção e os que se dedicam à arte. Então teria o artista, que teria genialidade e originalidade, e teria os trabalhadores, aqueles que trabalham, que são explorados das suas forças, que são produtivos da ordem material. Uns se dedicam às coisas do espírito, que seriam os artistas, e outros se dedicam à produção dos bens materiais. Isso é bastante interessante. Eu vou fazer uma leitura da própria obra do autor,
E ele diz, na página 16 da obra Partilha do Sensível: os artesãos, ele diz, Rancière, diz Platão, não podem participar das coisas comuns, porque eles não têm tempo para se dedicar a outra coisa que não seja o seu trabalho. Eles não podem estar em outro lugar porque o trabalho não espera. Isso aqui é bastante interessante, esse dado do tempo. Eles não têm tempo, eles não podem estar aqui, eles não podem, eles devem estar trabalhando. É quase que uma sociologia da arte, essa reflexão, que no fundo criou essa grande divisão entre os que podem e os que não podem participar do universo da arte. E esta arte, dentro desta arte, nasce o tema da visibilidade. A partir dessa estética, diz Rancière, primeiro é que se pode colocar a questão das práticas estéticas, no sentido em que entendemos, isto é, como formas de visibilidade das práticas da arte, do lugar que ocupam, do que fazem no que diz respeito ao comum. Onde está a exposição? Onde está o sarau? Onde está a ópera? Quem é esse que aí estão? Eu escutava um professor falar que na arte, principalmente no teatro, tem a questão da representação e a apresentação dos espetáculos. Sempre o tema da presença. Mas quem são estes que estão presentes? Então, essa reflexão que Rancière nos traz sobre essa partilha do sensível, o tempo e a visibilidade desta divisão social, cultural no universo da arte, no universo da estética. Lukács, este filósofo húngaro, ele também de matriz marxista, nos traz a questão do reflexo estético. Na relação arte-política, estética e política. A reprodução da vida material e suas contradições na obra de arte. Porque na obra de arte revela tanto o artista quanto as relações, quanto o dado material. A reprodução da vida material e suas contradições na obra de arte. O reflexo artístico tem sempre como base a sociedade em sua relação com a natureza. A arte traz consigo o universo externo, o mundo externo e as condições de contradição ou de contradições que vivem estes homens e estas mulheres. As relações materiais da vida refletem na arte, ou seja, existe ali um reflexo estético. Ou inversamente, que o reflexo estético seja em si a realidade refletida. A vida imita a arte e a arte imita a vida.
E dentro dessa discussão, Lukács traz a questão da relação universalidade, particularidade e singularidade. A referência tomada para uma universalidade concreta se encontra, de certa forma, próxima da singularidade de um objeto observado, preservando momentos essenciais de uma aparente singularidade imediata. O que é esta obra específica? O que é esta obra de arte que alguém observa? Traz uma realidade concreta, uma universalidade concreta ali naquela obra que alguém contempla e observa. A questão da particularidade surge exatamente quando esse processo se dá de forma consciente, em uma reação com a singularidade e universalidade, de maneira que a consciência perceba, converta os objetos em pensamento. A obra de arte particular, que é permeada de um mundo e de um homem, de uma mulher particular, refletem e nos colocam ali e nos convertem, aquela obra se converte em pensamento. A arte levando o homem e a mulher ao ato do pensamento, a partir dessa relação singularidade e universalidade. A obra de arte que contém em si o reflexo estético depende do gênero de individualidade do artista. Ou seja, a arte não é neutra, não é a inumana ou a humana ou desumana, no sentido de negação daquilo que é o homem e a mulher concretos, mas deve necessariamente vir e trazer e discutir a totalidade do problema do homem de sua época. Então, a arte, neste pensamento de matriz marxista, leva em consideração a história, como foi o pensamento hegeliano também. A história, a obra de arte tem uma relação com esta realidade. E esta realidade, existe um modo nesta realidade, existe uma intensidade, uma profundidade. E essa relação, obra de arte, realidade, modo, intensidade e profundidade, no fundo é isso que é o reflexo estético nessa concepção deste autor, George Lukács. Já cantava Elis Regina: nenhuma obra de arte é maior do que a vida de qualquer pessoa. Rancière, o filósofo argelino, não acreditava, por exemplo, na necessidade de um esteta, de um professor de filosofia da arte, ou de um intelectual para dizer para o homem e para a mulher, ou para elucidá-lo sobre o que é a arte e a relação da arte com a política, e a política e a arte como algo que ajuda este homem no processo de emancipação. O próprio homem simples, trabalhador, é capaz de fazer as suas buscas sem este auxílio deste intelectual orgânico, numa linguagem de grande. A análise de um tema, né, e este tema, a filosofia da arte política, eu quis usar desses vários autores para que nós percebamos que é um tema que interessa muito a filosofia, a arte, a filosofia, a arte, a política, a estética e a política. Antes de falar de Walter Benjamin, Hannah Arendt também se preocupou
com este tema de estética e política. Em sua obra A Vida do Espírito, o último capítulo, que no fundo já foi uma tentativa de reconstruir textos de várias fontes de Hannah Arendt, que ela já pode o seu falecimento, ela não chegou a concluir essa obra, a parte do julgar da vida do espírito, em que Hannah Arendt faz uma análise da crítica à faculdade do juízo de Kant, em que ali ela enxergava questões de arte política, de estética e política, que era necessidade uma compreensão da sensibilidade do belo e de uma compreensão política. E o que era essa vida do espírito? A experiência que nos falou Kant, desinteressada dessa experiência individual do gosto, esse prazer contemplativo particular, e a universalidade nisso é que existe uma experiência subjetiva geral, parece um paradoxo, é necessário que avance, em que Hannah Arendt fala do conceito de imaginação. A imaginação nos põe para além de uma experiência estética subjetiva, individual do gosto, de um prazer contemplativo. A imaginação nos põe no plano do espaço público, da vida ativa, com a universalidade. E isso seria ainda percebendo aqui uma raiz marxista, né? A arte como superação do natural, dos limites do biológico. Hannah Arendt. Esta obra eu posso enviar para vocês também, A Vida do Espírito, para que vocês leiam esta última parte, este último capítulo. E eu gostaria agora de trazer para vocês também essas chaves de leitura de filosofia da arte e política, de estética e política, trazendo um tema bastante interessante: a estetização da política. A arte é política. Walter Benjamin, quando escreveu a obra de arte, na época de suas técnicas de reprodução, ou na era da sua reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin revela a realidade do nazifascismo que transformou a guerra em obra de arte. Isso aqui é muito curioso. As massas, ele diz, têm o direito de exigir uma transformação do regime da propriedade. O fascismo quer permitir-lhes que se exprimam, porém conservando o regime. O resultado é que ele tende naturalmente a uma estetização da vida política. A essa violência que se faz às massas quando lhes impõe o culto de um chefe corresponde à violência sofrida por uma aparelhagem. Todos os esforços para estetizar a política culminam num só ponto: a guerra. A preocupação de Walter Benjamin, como toda a escola de Frankfurt, como Hannah Arendt, é o perigo da instrumentalização dos sistemas totalitários,
que são capazes de promover um sistema e fazer desse sistema também uma estética, onde não existe estética. O que existe é a máquina de morte, de repressão. Mas eles foram capazes de dar esse verniz estético até na guerra. A guerra como um fenômeno estético, alguns grupos, alguns até movimentos artísticos, o nazismo, o fascismo, falavam da guerra como uma grande obra de arte, o que tiraria a humanidade de uma rotina. Imaginem só. Falando sobre uma guerra na Etiópia, um manifesto que existiu, ele lembra, Walter Benjamin, decorrido 27 anos, nós futuristas erguemos-nos contra a ideia de que a guerra seria antiestética. Este movimento futurista, né? Depois eu vou ler para vocês uma entrevista com Salvador Dalí, para você ver que também ele tinha essa concepção de que a guerra era estética, que a guerra era uma coisa boa, que a guerra era bonita. Daí porque afirmamos isto, a guerra é bela porque, graças às máscaras contra gás, ao microfone terrífico, ao lança-chamas e aos pequenos carros de assalto, ela afunda a soberania do homem sobre a máquina subjugada. A guerra é bela porque ela concretiza pela primeira vez o sonho de um homem de corpo metálico. Uma exaltação à guerra e trazendo na guerra elementos estéticos por certos grupos que existiram na história. A guerra é bela porque ela enriquece um prado com flores de orquídeas flamejantes que são as metralhadoras. A guerra é bela porque ela congrega o fim de fazer disso uma sinfonia, as fuzilarias, os canhoeiros, o cessar-fogo, os perfumes e os odores de decomposição. A guerra é bela porque ela cria novas arquiteturas, como aquelas dos grandes carros, das esquadrilhas aéreas, de forma geométrica, das espirais de fumo subindo das cidades incendiadas e ainda muitas outras. Escritores e artistas futuristas, lembrai-vos deste princípio fundamental de uma estética de guerra, a fim de que seja esclarecido o vosso combate por uma nova poesia, uma nova escultura. Isso aqui foi um manifesto que existiu sobre a guerra da Etiópia. É esse o absurdo que enxerga Walter Benjamin. A tentativa de estetizar uma política absurda, totalitária, e enxergar, inclusive na guerra, algo de estético, ou de uma estética da morte, para ser mais preciso. E existia dentro desses movimentos futuristas um seguinte princípio. Deve a arte ser criada e deixa o mundo perecer. Fiataris pereat mundus. Um adágio que existia, era uma ordem, uma espécie de lema do fascismo. Então essa estetização da política serviu para o desdobramento de políticas de morte, totalitárias, desumanas. Para vocês terem uma ideia, em uma entrevista de Salvador Dalí, feita em 10 de fevereiro de 1971, ele acreditava também nessa ideia. Perguntou o entrevistador: atualmente acho que o senhor
Salvador Dalí, né, o artista espanhol, é a única pessoa no mundo que é a favor da guerra do Vietnã, não? Ele diz: eu não sou somente a favor da guerra do Vietnã, mas a favor de todas as guerras. De todas as guerras. A guerra é uma empresa saudável, gloriosa. Olha essa compreensão que Salvador tinha. Essa estética da guerra que existia na cabeça dele. Que no fundo é uma estetização da política. Política de morte. A guerra é uma empresa saudável, gloriosa. Faz com que os homens sonhem. Traz à tona paixões recalcadas. É uma época de esperanças e grandes ilusões. Com isso, com sua intensidade, faz com que a arte, a ciência e as ideias se desenvolvam. Parece absurdo, mas existiram movimentos como Salvador Dalí, que era um surrealista, que acreditava nesta possibilidade de uma estética da guerra, que no fundo é uma estetização política, de um tipo de ideologia política. Tem algumas obras interessantes que eu aconselho vocês a apreciarem, em que trata este tema da arte política. Por exemplo, os fuzilamentos de 3 de maio, de Goya, a tela Operários, de Tarsila do Amaral. São temas, obras, por exemplo, que falam dessa relação arte e política. Também um filme que eu indicaria para vocês, O Grande Ditador, de Charlie Chaplin. É um filme bastante interessante. Agora, dentro do universo das artes, por exemplo, a sétima arte, ou o cinema, ele já nasceu com este signo da política. Tanto é que o primeiro filme, vamos dizer assim, que existiu, A Saída dos Operários da fábrica Lumière, uma fábrica em Lyon, na França, um filme de 60 segundos dos irmãos Lumière, que são considerados os pais do cinema, que já traz essa temática do mundo do trabalho, do mundo social, que no fundo é a política. E o primeiro filme que existiu foi justamente a saída desses operários da fábrica Lumière, que vocês podem assistir. E também sirva O Grande Ditador, também é bastante interessante, que pode ser um auxílio para vocês nesta análise da relação filosofia da arte e política. Desde já, muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.